principal deste auditório. Ali nós já temos irmãos se achegando para receber as crianças. Irmãos, nós ouviremos a mensagem do Senhor com o nosso querido pastor Petrônio. Estejam atentos àquilo que o Senhor tem a dizer por meio da sua palavra e por meio do servo dele. Irmãos, vamos ficar de pé somente por mais um breve tempo da leitura de Gálatas, capítulo 3, versículos de 10 a 14. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos de 10 a 14. Nosso destaque nessa noite será o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. O justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Podem se assentar, que Deus nos dê a compreensão adequada da sua palavra e nos dê capacitação espiritual para viver esta verdade. Quando nós refletimos sobre a apatia, ou até mesmo a negligência que pode alcançar a vida de qualquer crente, qualquer cristão, estamos sujeitos a isso. Na história bíblica nós temos muitos exemplos de servos de Deus que viveram lutas, desafios, e que por vezes estavam desanimados, ou até mesmo foram negligentes. Então, nós não somos melhores nem piores do que esses homens, essas mulheres, estamos sujeitos também a isso. Quando isso acontece, nós podemos, é claro, reconhecer em primeira mão que não podemos julgar, nem muito menos explicar de forma simples o que leva uma pessoa, por exemplo, conhecedor da palavra de Deus, que serve a Deus por uma experiência longa, simplesmente ficar apático ou se afastar do serviço no Senhor. São vários fatores, não podemos reduzir aquilo que é irredutível, mas podemos sim afirmar, meus irmãos, com segurança, que um dos fatores principais é a falta de conhecimento de Deus, a ignorância sobre alguns aspectos do ser de Deus, a ausência da busca desse conhecimento, principalmente daquilo que Deus nos revelou no ato da nossa salvação, na cruz de Cristo, quando nós recebemos a salvação. Quer dizer, quanto mais nós conhecemos o significado da nossa salvação, quanto mais meditamos frequentemente, periodicamente nisso, mais nós somos encorajados, nós somos despertados para buscar a Deus e também servir a Deus na adoração, no testemunho cristão. Precisamos, então, buscar sempre o conhecimento de Deus. É por isso que estamos aqui reunidos hoje, é por isso que todos os dias nós devemos separar um tempo para meditarmos a palavra de Deus, orarmos, porque todos nós estamos sujeitos a algum momento de fraqueza. Nós queremos, meus irmãos, uma vez convidados pela palavra de Deus a meditarmos na nossa salvação,
desafiar cada um presente aqui, que nos acompanha também na transmissão, a se concentrar nesse significado tão profundo que é o significado da nossa salvação em Cristo. E o nosso desafio é, iluminados pelo Espírito Santo, renovarmos a nossa convicção, fortalecermos nosso entendimento de que não há motivo para não adorar a Deus. Não há motivo para não servir ao nosso irmão. Não há motivo para a apatia. Não há motivo para a negligência. Nós temos fraquezas, nossa carne é fraca, nossa natureza tem uma tendência a nos afastarmos de Deus, das coisas de Deus. Mas quando nós voltamos a nossa atenção, o nosso foco para a nossa salvação, meus irmãos, não tem como não recebermos o impacto das verdades da palavra de Deus, o impacto esse, não só emocional, mas também que nos encoraja a uma atitude diante desse Deus que nos salvou. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está fazendo uma defesa da justificação pela fé. Uma defesa da salvação pela fé somente, ou seja, sem a participação humana através de obras meritórias, através da obediência aos preceitos da lei mosaica. Então, ele vem argumentando que os gálatas tinham motivo para continuar firmes na fé, porque eles já tinham experiência. Ele está falando dos versículos 1 até o versículo 5, da experiência que eles tinham em Cristo, da experiência de conversão. E de repente, o versículo 3 diz: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. Eles começaram bem, eles tiveram uma experiência inicial. Paulo está lembrando então dessa experiência de conversão, desse primeiro amor, como nós chamamos, dessa vida em Cristo pela fé. Mas também ele argumenta que as Escrituras revelam essa verdade, não só a experiência, mas as Escrituras. A partir do versículo 6, ele começa a dizer então que assim como Abraão foi salvo pela fé, citando as Escrituras, Gênesis capítulo 15, versículo 6, ele lembra, isso lhe foi imputado por justiça, ou seja, a justificação foi pela fé. E até o versículo 14 que nós lemos, ele então começa a trazer conceitos da palavra de Deus relativos à lei, para mostrar que se fosse pela lei, ninguém seria salvo. Então nós tivemos, segundo Paulo, uma experiência de salvação que não levou em conta o nosso mérito e que revelou plenamente quem é o nosso Deus, qual o seu propósito em nossa vida. Por isso, quando nós meditamos na nossa salvação, nós somos encorajados a continuar. O versículo 11 lembra Abacuque, que diz: o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Mas agora, meus irmãos, nós nos aproximamos do versículo 13, onde esta verdade está concentrada numa afirmação que o apóstolo Paulo fala acerca da morte de Jesus, como Jesus morreu, o significado profundo dessa morte. Ele vai concluir essa argumentação em defesa da justificação pela fé, aplicando o efeito da morte de Jesus para a vida do crente, com relação à sua esperança de que, se ele começou no Espírito, ele vai continuar no Espírito. Ele recebeu o cumprimento da promessa através do sacrifício de Jesus, e esse Espírito continuaria sustentando a sua vida. Veja o que diz o versículo 21 e 22. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. O 21 diz: porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, pela fé, meus irmãos, nós recebemos aquilo que Deus, e somente Deus, poderia ter realizado, como realizou na cruz de Cristo. O versículo 13 fala da morte de Jesus no madeiro, da morte de Jesus na cruz. O madeiro era uma expressão judaica que corresponde ao que os romanos chamavam de cruz. Então nós podemos ler Deuteronômio 21, 23, onde há uma prescrição na lei, dizendo que aquele que viesse
a morrer pendurado no madeiro, de forma vergonhosa, seria amaldiçoado. Ele só chegaria a ser castigado e executado dessa forma, porque ele já estava separado da aliança, do relacionamento com Deus, e, portanto, ele era maldito. Ele deveria, sozinho, separado do povo, receber sobre si as consequências do seu pecado. Então o texto diz: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Mas, ainda em Deuteronômio, no capítulo 27, nós encontramos a resposta ou a explicação por que essa pessoa veio a ser pendurada no madeiro. É porque ele havia descumprido a lei do Senhor. Deuteronômio 27, 26 diz: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Ele se tornou maldito, ou seja, se separou de Deus e da sua aliança com o seu povo quando não cumpriu a lei. E por isso, a depender do crime que ele cometeu, apenas seria a execução, ele vindo a ser pendurado no madeiro. Então, o que nós entendemos que o apóstolo Paulo está nos levando a compreender, meus irmãos, é que todos estávamos debaixo da lei, sujeitos a esta maldição. É o que ele diz: todos nós estávamos debaixo dessa maldição, porque todos nós descumprimos a lei. Supondo que alguém pudesse cumprir toda a lei, ainda assim a lei não seria capaz de dar a vida, porque a vida é um dom de Deus, é a vida aqui no sentido da salvação, que é recebida sem a participação do ser humano, a participação ativa, somente participando passivamente, recebendo essa vida dada por Deus. Todos nós, então, tínhamos como pena capital a morte na cruz, ou a execução, a separação total de Deus, como alguém amaldiçoado, uma vez que separado de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Senhor Jesus fez-se Ele mesmo maldição em nosso lugar, cumprindo o que está prescrito em Deuteronômio, como nós lemos. Ele mesmo assumiu o nosso lugar. No livro A Cruz de Cristo, John Stott explica isso com termos que não são termos bíblicos, mas que são úteis para o entendimento dessa doutrina. Então ele fala que nesse texto o apóstolo Paulo está dizendo que Deus precisava satisfazer a si mesmo. E ele só poderia satisfazer a si mesmo, a sua glória, a sua santidade, o seu caráter, substituindo o ser humano. Por isso, Paulo está dizendo que ele fez-se a si mesmo como maldição. É a morte substitutiva. Recentemente foi publicado no boletim um texto que escrevi exatamente com o título que eu tomei de empréstimo do cantor cristão. Substituição. Morri na cruz por ti, pergunta o hino, que fazes tu por mim? Meus irmãos, quando nós começamos a meditar na profundidade da cruz, porque a cruz tem uma trave vertical, que fala da relação de Deus com o homem, que só poderia ser reconciliada a partir da iniciativa divina. Fala também da nossa relação horizontal, que tem uma trave horizontal. Fala dos nossos relacionamentos pessoais. E nós começamos a meditar, então, na relação com Deus, na relação com o próximo. Mas, meus irmãos, como nós cantamos hoje, em um dos nossos cânticos, existe um mistério na fé. Como compreender, meus irmãos, o que motivou Deus a buscar a reconciliação conosco? O que, então, estava no coração de Deus? E aqui é muito saudável o que alguns teólogos fazem. E o pastor Igor sempre coleciona essas frases.
quando os teólogos começam a meditar sobre isso, eles chegam à conclusão seguinte: Deus é Deus. Então não temos como explicar Deus. E o amor de Deus, tem como entender? Dizem os teólogos, o amor de Deus é o amor de Deus. Não tem como explicar. Não tem como, irmão João. E a glória de Deus? A glória de Deus é a glória de Deus. Não tem como explicar. Porque, meus irmãos, Deus mesmo satisfez-se a si, tomando o nosso lugar, nos substituindo na cruz. Então nós entendemos que a morte substitutiva de Cristo na cruz por nós revela quem Deus é, revela o profundo do ser de Deus, revela o seu propósito, as suas intenções, o seu plano para nós. Por isso a nossa vida deve ser concentrada na cruz o tempo todo, não só a vida como igreja, coletivamente, mas individualmente. Por isso nós devemos dedicar tempo para meditarmos diariamente na cruz, o que eu quero chamar de vida crucificada. Foi Jesus quem disse isso. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. É cada dia, e é cruz, e é morte da carne. Lucas 9, 23. Nós precisamos buscar conhecer mais profundamente o ser de Deus revelado na cruz. E aquilo que é único no nosso Deus, aquilo que é singular, aquilo que nem sequer foi imaginado pela humanidade antes que a palavra de Deus fosse escrita e divulgada através também da pregação dos profetas, dos apóstolos, é que o nosso Deus é um Deus santo, mas é um Deus que ama. Que o nosso Deus é um Deus amoroso, mas o seu amor não nega a sua santidade. É isso, meus irmãos, que nós começamos a descobrir quando lemos a palavra de Deus e quando meditamos no que a cruz revela para nós. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas passagens da palavra de Deus que revelam, por exemplo, a santidade de Deus, que revelam que na cruz havia a necessidade de uma satisfação de Deus, havia necessidade de que Deus fosse honrado, havia necessidade de que a lei de Deus fosse cumprida, havia necessidade de que a glória de Deus se manifestasse. Por exemplo, Ezequiel, capítulo 5, versículo 13, nos fala da necessidade do nosso Deus de satisfazer a sua própria santidade. Ezequiel 5,13 diz: assim se cumprirá a minha ira e satisfarei. Essa é uma das palavras possíveis para esse conceito. Satisfarei neles o meu furor e me consolarei. Saberão que eu, Senhor, falei no meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. A ira precisa ser cumprida para que a santidade de Deus seja satisfeita. Porque, vejam, nós podemos, por comparação, entender quando falamos, por exemplo, de corrupção. A maneira correta de pensar em corrupção é pensar na corrupção de modo generalizado, não só em Brasília, não só nos gabinetes dos deputados, dos homens públicos, mas a corrupção que graça na vida comum, no dia a dia. Então, o que é que nós dizemos? Nós dizemos que se nós não toleramos a corrupção que está lá na tela, sendo divulgada, nós não devemos tolerar também na nossa vida. Então nós reagimos contra a corrupção em qualquer lugar que ela apareça. Se o nosso Deus é santo, e santidade quer dizer perfeição, quer dizer que Ele não pode conviver com o erro, com o engano, com a mentira, com a idolatria, com a injustiça. Então, meus irmãos, se Ele não tomasse providência, se Ele não agisse para satisfazer a sua santidade, para dar um fim ao mal, porque Ele não convive com o mal, com o pecado, com a iniquidade, então Ele não seria Deus. Ou Ele não seria de fato santo, perfeito, ou Ele não seria poderoso, porque Ele não conseguiria dar conta de estancar a maldade. Mas é isso que Ele está dizendo: eu vou cumprir a minha ira para satisfazer o meu furor. A ideia aqui é que Deus foi provocado.
Deus foi provocado, a sua ira foi provocada pelo pecado, o pecado do povo. E uma vez que ele foi provocado, a sua ira começou a arder, até o momento em que chega o limite na história do povo de Israel. Nós conhecemos, por exemplo, o fato mais marcante nesse sentido é o cativeiro babilônico. Quantos profetas não advertiram o povo, não chamaram o povo ao arrependimento, não pregaram a conversão, mas o povo insistiu na idolatria, na injustiça, na imoralidade, a ponto de Deus, então, levantar uma nação pagã para castigar o seu próprio povo. Nós falamos assim, e isso pode nos assustar, porque estamos falando quase de um ser humano. Por semelhança, nós estamos falando de reações que nos parecem emocionais. E às vezes a gente evita falar de Deus assim, em tons tão pessoais, porque é melhor pensar em Deus de forma impassível, apenas como um juiz distante, que tem a virtude, que zela pelo que é direito, mas que não se envolve pessoalmente. Meus irmãos, mas o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o nosso Deus, ele se enfurece. O nosso Deus não é passivo, o nosso Deus não é frio, calculista, o nosso Deus quer se relacionar pessoalmente conosco e ele se incomoda com o nosso erro, ele se decepciona, não que ele não saiba, mas vejam, é porque ele quer um relacionamento para que nós sejamos purificados, santificados, em comunhão com ele. Então ele não pode permitir que seus planos, uma vez frustrados, levem o povo para longe de si. Vejam ainda em Ezequiel, capítulo 8, versículo 17 e 18. Ezequiel 8, 17 e 18 diz: então me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim eu os ouvirei. Quando chega o tempo do juízo, Deus vai cumprir a sua justiça, para revelar a sua glória. A ira do Senhor é a reação da santidade de Deus. E, meus irmãos, nós já começamos a pensar agora relacionado com a cruz. Se Deus agiu assim com o seu povo, imagine o Senhor Jesus, que nunca pecou, que viveu em cumprimento da lei do Senhor, mas que recebeu o cálice da ira de Deus sobre si, aquilo que nos era devido. Jeremias 44, versículo 22, nos diz: o Senhor já não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas abominações, das vossas obras, as abominações que cometestes, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e de desprezo, e desabitada, como hoje se vê. Aqui é o profeta Jeremias, que alertou o povo, que não foi como um falso profeta que anunciava apenas paz, mas que buscava corrigir o povo, sabendo do juízo de Deus, conhecendo o caráter santo de Deus. Era necessária a cruz, meus irmãos, porque assim como o povo foi punido pelo cativeiro, a humanidade precisava ser punida, precisava ser castigada, precisava receber sobre si o resultado da sua desobediência, da sua rebeldia contra Deus. Mas veja, se é assim, que Deus na cruz revela a sua santidade, e nós conhecemos a santidade de Deus pela sua ira em julgar, essa é uma revelação da santidade de Deus. Vejam que a cruz então emana do próprio ser de Deus, é uma reação do próprio caráter de Deus, e é aqui que está a esperança, porque esse Deus que foi comovido, que foi provocado pelo nosso pecado, é o mesmo Deus que nos criou, esse Deus em quem podemos esperar também do seu ser uma reação de amor
e de misericórdia, porque Ele não é apenas um Deus que se ira, Ele não é apenas um Deus que reage para ser justo, Ele é um Deus de misericórdia. Vejamos Êxodo capítulo 34, versículo 6. Nós lembramos, meus irmãos, pela história bíblica, dois momentos muito especiais na história do povo de Deus, que é a saída do Egito e o retorno do cativeiro na Babilônia. E vejam que nesses dois episódios há uma intercessão pelo povo, há a busca dos líderes, que naqueles momentos eram Moisés e também depois o profeta Jeremias, como nós citamos, e outros profetas, mas Deus incomodou esses homens para que intercedesse pelo povo. Nós lembramos aqui em Êxodo, Êxodo capítulos, por exemplo, a partir do capítulo 32, Moisés está intercedendo pelo povo. Vejamos, capítulo 32, versículo 31, tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, e se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Coragem de Moisés, de se colocar na mediação, na intercessão com o povo, que ele sabia, pelo que conhecia de Deus, que seria então exterminado, porque se rebelou contra Deus, desonrou a Deus com a idolatria. Então esse mesmo Moisés, conhecendo que Deus não é apenas um Deus santo, mas um Deus de amor, ele, no capítulo 34, versículo 6, diz: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e em fidelidade. Esse mesmo Deus santo, meus irmãos, é um Deus que pode se compadecer, é um Deus de misericórdia, é um Deus que pode atender à intercessão de Moisés, assim como atendeu à intercessão do profeta Jeremias. Agora, Jeremias capítulo 14, versículo 7. O profeta está intercedendo pelo povo. Ele sabe que Deus fará justiça, que a sua ira será satisfeita. Então ele apela para o amor de Deus. Agora, literalmente, apela para o amor do Deus que é santo. Apela para o santo amor de Deus. Vejam, Jeremias 14, 7. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicam contra ti, pecamos. Versículo 8. Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viajante que desvia para passar a noite. O Senhor conhece o teu povo, o Senhor tem uma aliança com o teu povo. Então eu quero primeiro reconhecer que a maldade do povo acendeu a ira do Senhor, uma ira santa, justa, mas o Senhor é um Deus de amor. Então eu quero te pedir em teu nome. E aqui, meus irmãos, não devemos passar desapercebidos por um detalhe muito importante. Jeremias, o teólogo Jeremias, o profeta Jeremias, o crente Jeremias, argumenta para Deus, na sua intercessão, que o amor pertence à natureza de Deus. Age por amor do teu nome. Na tua natureza, ó Senhor, há amor em essência, eternamente. Então, em nome desse amor, que não contraria, que não contradiz, que não está em oposição à tua santidade, que o Senhor possa ter misericórdia do teu povo. Ah, meus irmãos, assim aconteceu na cruz. Na cruz, nós tivemos um retrato da ira de Deus sobre o nosso pecado. Mas na cruz, ao mesmo tempo, simultaneamente, nós conhecemos de forma mais profunda o amor de Deus. Louvado seja o nosso Deus. Você deve conhecer uma história semelhante a essa que eu vou contar, de um pai que trabalhava na roça, trabalhava duro, um homem muito honesto, muitas vezes trabalhando sozinho, dias e dias, intempéries, para sustentar a família. Mas chegou o tempo em que os seus filhos não podiam ficar naquela cidade pequena, sem opções de estudo. E aquele homem continuou trabalhando e providenciou que o seu filho primogênito, primeiro, fosse
à capital para estudar, para fazer faculdade. Era um orgulho para o seu pai. E o pai continuou lá na roça, debaixo de sol, trabalhando. Um homem reconhecido naquela comunidade. Mas ele amargou uma grande e profunda tristeza. Chegou na sua residência uma cobrança. A cobrança daquela faculdade. E ele estranhou: por que eu estou sendo cobrado? Mas eu separo do meu suor o dinheiro para o meu filho estudar? Como assim? Então, o seu filho lhe explicou que aquele dinheiro que ele havia empregado na sua faculdade, na verdade ele havia desviado para festas, para curtição, para uma vida boêmia, longe do seu pai. E então o filho voltou para pedir perdão ao pai, tentou justificar, disse que pagaria. E essa não é uma história, meus irmãos, inventada, isso é só uma forma de nos fazer lembrar de tantas histórias que nós conhecemos semelhantes a essa. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe dessa história. O que mais magoou aquele pai? Foi a cobrança? Ele que nunca havia recebido uma cobrança? Foi o dinheiro que não foi bem empregado no seu sacrifício de sustentar o seu filho? Claro que não. Foi a desonra, meus irmãos. A sua moral foi ofendida. Ele foi traído pelo seu filho. O seu filho não tinha o direito de fazer daquele jeito. Mas ele perdoou. E aqui, meus irmãos, está exatamente o sentido mais próximo que nós conseguimos chegar do que Deus fez por nós. Nós precisamos entender que não merecíamos o perdão de Deus. O que nós merecíamos era a condenação. Maldito aquele que é pendurado no madeiro. E, meus irmãos, um pai desonrado é uma coisa, mas um Deus perfeito e eterno, desonrado, precisa ter a sua ira satisfeita. Deus não poderia, de forma alguma, deixar os nossos pecados impunes, de jeito nenhum, porque senão Ele seria cúmplice dos nossos erros. Mas Ele revelou a sua ira ao lado do seu amor, quando fez com que a providência fosse a sua própria vida. E nós sabemos o resultado, estamos aqui por isso. E Paulo disse: fomos salvos pela fé. No dia que nós cremos que aquele lugar é nosso, que a vida de Jesus, sem pecado, nos substituiu. O apóstolo Paulo chega a dizer que, na verdade, a profundidade é tamanha que o Senhor Jesus foi feito pecado em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. É o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Qual o impacto disso na nossa vida como igreja e na nossa vida pessoal? Vamos voltar àquela questão inicial. Nós estamos fazendo aqui uma revisão, não há novidade, nós já conhecemos isso. Mas o fato é, meus irmãos, que nós como igreja precisamos ter um compromisso radical de manter viva a memória da cruz. Não só quando celebramos a ceia do Senhor, mas em todos os nossos encontros, em todas as nossas celebrações. É isso que nós temos aprendido a chamar de uma igreja cristocêntrica. Porque toda vez que a igreja se reúne, nós precisamos lembrar a nossa consciência de que não merecíamos estar na presença de Deus. Não merecíamos pronunciar o nome de Deus. Então, meus irmãos, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter uma igreja que zela pelo conteúdo, onde sua pregação é exatamente a cruz de Cristo. Nós precisamos ter músicas como nós cantamos hoje, para que a nossa alma seja preenchida por essa mensagem. Nossa memória é fluida, nossa memória é muito frágil. Nós precisamos nos lembrar. Agora, seria suficiente apenas ouvirmos o pastor pregar, ou então memorizarmos uma música que nos lembre da cruz? Não. É necessário levar até a sua intimidade com Deus. E é necessário que isso se torne uma atitude diante de Deus, na adoração individual também. Sempre olhando para si a partir da cruz de Cristo. E quando nós olhamos
para nós mesmos a partir da cruz de Cristo. Nós nos vemos como o maldito que deveria ser condenado ao inferno. Mas, ao mesmo tempo, nós nos vemos, a partir da cruz, como o Filho amado de Deus. Você já meditou nisso hoje? Não deixe de fazê-lo amanhã, antes de dormir. Entenda qual é a sua posição diante de Deus. Deus estabeleceu assim, Ele revelou na cruz. Você é, a um só tempo, justo e pecador. É assim que Lutero dizia. Simultaneamente, justo e pecador. É a cruz que revela a santidade de Deus. É a cruz que revela o amor imerecido de Deus pelo seu povo. Nós não podemos, como igreja, e não podemos pessoalmente esquecer, meus irmãos, que o pano de fundo da justiça de Deus, da sua santidade, é o seu amor. E esse amor Ele revelou quando nos escolheu, quando nos chamou. Vejam o que diz Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. Deuteronômio 7, 7 e 8, fala da escolha que Deus fez pelo seu povo. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Versículo 8 diz: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, o rei do Egito. Louvado seja Deus. Porque vos amava. O que levou Deus a nos amar? Não sabemos, meus irmãos. O que nós sabemos é que não foi mérito. O que nós sabemos é que o povo que Ele escolheu para que a fé que Ele revelou chegasse até nós hoje, por exemplo, era o menor de todos os povos. O Senhor Jesus disse em João, no capítulo 15, que não foram os apóstolos que o escolheram, mas Ele nos escolheu. Você sabia que essa é a diferença de Jesus diante de todos os mestres do seu tempo? Claro, Ele como Deus precisava mostrar essa diferença. Os discípulos procuravam os mestres, mas Jesus foi até os discípulos e disse: eu escolhi você, eu quero que você me siga. Nós estamos assistindo uma série que se chama exatamente isso, Os Escolhidos. Os escolhidos. Meus irmãos, não podemos perder a oportunidade de parar um instante sequer do nosso dia, por mínimo que seja, para nos fazer essa pergunta com sinceridade: Senhor, por que o Senhor não me escolheu? Eu sei que não foi por mérito, mas me mostra através da Tua palavra a revelação da Tua santidade e do Teu amor para comigo. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus santo, mas é um Deus de amor. É assim que nós devemos cultivar o nosso relacionamento com Deus. Nós devemos temer a Deus e ter reverência diante de Deus, porque Ele é um fogo consumidor, mas ao mesmo tempo nós somos acolhidos por Deus como o pai que ama a seus filhos. Vejamos uma última sequência de textos, somente para citar como a palavra de Deus, em equilíbrio, apresenta esses atributos. Salmos 85, versículo 10 nos diz: encontraram-se a graça e a verdade. E isso nos lembra João, capítulo 1, versículo 14. Quando o Senhor Jesus, Deus, homem, se revelou, a graça e a verdade se revelaram plenamente. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Não há contradição no ser de Deus. Só Ele pode, exclusivamente, ser santo e amoroso ao mesmo tempo. Só Ele pode amar, mas ao mesmo tempo ser justo. A justiça e a paz, a graça e a verdade. Isaías 45, versículo 21. Também nos falam, meus irmãos, do ser de Deus, que viria a ser revelado plenamente na cruz do Calvário, e que nós conhecemos e devemos contemplar, devemos buscar conhecer a cada dia. Isaías 45, 21, nos diz: declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim.
Ele é justo e salvador ao mesmo tempo. É o que nós vamos encontrar no Novo Testamento. E agora podemos lembrar de algumas afirmações muito semelhantes. O apóstolo Paulo, por exemplo, no capítulo 3 de Romanos, disse que Deus é justo e justificador daqueles que creem em Cristo. E nós recentemente já lemos 1 de João, capítulo 1, versículo 9, que diz que o nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo, mas mesmo assim, Ele nos perdoa, porque Ele é um Deus de amor. Essa é uma frase que nós repetimos quando temos a oportunidade de ir até o presídio. Nós dizemos, eu já disse várias vezes, um juiz não perdoa. Um juiz não perdoa, porque se ele perdoar, ele está cometendo um crime, porque os autos estão ali. A lei o obriga, o juiz é menor do que a lei. Mas o nosso Deus, como é Deus Todo-Poderoso, Ele é justo e Ele consegue equilibrar ao máximo a sua justiça, a sua santidade, com o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Meus irmãos, não podemos negligenciar a nossa vida devocional. Nós precisamos buscar uma vida crucificada. Nós precisamos reservar um tempo para meditar nisso. Nós precisamos exercitar a confissão de pecados. Isso que nós fazemos aqui, em algumas oportunidades, com certa frequência, na ceia do Senhor, quando nós nos ajoelhamos e oramos aqui, nós devemos fazer todos os dias. Aqui é um momento tão significativo, quando toda a igreja em unidade se ajoelha diante do Senhor. Mas devemos fazer isso todos os dias. Talvez não de joelho todas as vezes, mas a sós com Deus. Olhar para si a partir da graça de Deus. E como igreja, não devemos abrir mão de que Cristo esteja no centro da pregação, no centro dos relacionamentos, no centro da música. Que a cruz, de fato, revele para nós, em todo o tempo, o ser de Deus. Esse Deus que é santo, mas esse Deus que também é amor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse instante. Vamos pedir ao Senhor que nos capacite para vivermos nessa perspectiva em nossa vida. Amado Senhor, suplicamos pela Tua graça e Tua misericórdia.